Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem. Nós estamos na série Acelerando a Aprendizagem e o nosso tema de hoje é o seguinte: para você acelerar a aprendizagem, você precisa perder esse medo. Que medo é esse? São muitos medos e esses medos atrapalham. São os medos que não deixam você acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. Mas vamos entender primeiro o que é ser uma mediadora cognitiva, porque quando isso ficar claro para você, você já vai perder esse medo. Então, mediadora não é um nome que é dado para quem cuida da criança com deficiência intelectual na sala de aula. Tem prefeituras que dão esse nome, né? Aqui eu estou falando de mediadora cognitiva, aquela pessoa que vai fazer a criança aprender. Então é diferente, não é uma cuidadora. Então, essa mediadora cognitiva é uma pessoa que organiza o estímulo. O que é organizar o estímulo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Tenho aqui duas imagens, né? Aqui, ó. É a mesma menina, só que elas estão em posição diferente, fazendo coisas diferentes, não é mesmo? Então, eu posso perguntar para a criança: o que nós temos aqui? Ele vai dizer: duas meninas. Ou ele pode dizer: é uma menina. Tudo bem. Só que o que faz a mediadora? A mediadora não se contenta com isso. A mediadora ela vai explorar essas duas imagens, ela vai identificar o que cada uma está fazendo, ela vai comparar as duas, e nessa comparação ela vai ver o que elas têm de igual, o que elas têm de diferente, o que elas têm de comum, se são a mesma pessoa, se não são a mesma pessoa, qual é a cor do cabelo, qual é a cor da pele, como é que está a boca, o short, a camiseta e tudo mais que tem aqui nessa imagem. Então, por isso que a mediadora, ela organiza o estímulo. Ela não simplesmente oferece o estímulo para a criança ou mostra o estímulo para a criança. Ela vai fazer esse detalhamento para ser percebido e para ser explorado esse estímulo. Então, aí já está uma grande diferença. Se você não sabe o que fazer com uma criança com deficiência intelectual, pega duas imagens dessas para conversar com ela. Ó, só isso aí você já faz uma boa conversa, já faz uma boa organização cognitiva. Entende? Então, assim, ó, eu também posso pegar uma outra imagem do parque aqui, ó, né? E aí eu posso perguntar: olha, o que nós temos aqui? Ah, duas crianças no parque. Ok, acertou, beleza. Não é isso. O nosso papel não é esse. O nosso papel realmente é explorar, detalhar tudo. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar as funções cognitivas, e uma delas é a percepção clara e precisa. Então, o que será que essas crianças estão fazendo no parque? Como esse parque é? Que brinquedos tem? Tem árvore, não tem árvore? Como é que o dia está? Até de sol, é chuva? Por que não é sol? Por que é chuva? Por que é chuva? Por que não é sol? Entendeu? Tudo, todas as possibilidades. Então, para ser mediadora, você não precisa ter uma sala cheia de jogos. Você pode ter imagens que você recortou de revistas. Você pode ter um brinquedo, né? Desde que você tenha essa consciência do que trabalhar com a criança. Nós, mediadoras, nós temos dois eixos de atuação. A gente atua com crianças com problema intelectual e com problemas comportamentais. Então, vejam bem, esses dois eixos são cognitivo-emocional e comportamental-emocional. Por que eu falo isso? Porque a cognição e a emoção, elas estão juntas. Quanto mais motivada, mais aprende. Quanto mais sentimento do que é capaz, mais aprende. E o comportamento? O comportamento, muitas vezes, que é aquele comportamento indesejado, está junto, né? Está atrelado com uma dimensão emocional.
de rejeição, por exemplo, da não aceitação, do bullying, da negligência, da anulação que a nossa criança vive na escola. Aí o que ela faz? Ela vai, então, ter um comportamento para obter a atenção da professora. E, geralmente, esse comportamento ele é inadequado, indesejado, mas ele pode ser arrumado, certo? Então, o nosso papel do mediador, a nossa ação, né? O nosso eixo principal são essas duas atuações aí, no campo cognitivo emocional ou comportamental emocional. A mediadora, ela qualifica a intervenção. Se eu estou conversando com a criança, mantendo com ela um diálogo, interagindo, não é mesmo? Esse diálogo não pode ser um diálogo toma lá, dá cá e deu e acabou. Tem que ser um diálogo planejado, intencional, certo? Agora, nós precisamos aprender a mediar. Quando você aprende a mediar, você perde o medo e ainda consegue acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Olha, eu tenho uma mediadora que basicamente eu acabei de conversar com ela, né? Não sei se ela está aí hoje. E aí, quando ela começou a me seguir, ela tinha uma ideia, né, de montar na casa dela uma clínica, porque ela é psicopedagoga clínica. Então, um período ela trabalharia na escola e outro período eu trabalharia em casa. E aí, o que aconteceu? Ela resolveu, né, me acompanhar, estudar, assistir todos os meus vídeos, a perguntar para mim, certo? A perguntar. E aí, o que ela fez? Ela se empoderou. Hoje ela tem uma clínica, faz menos de 1 ano. Ela já tem 15 crianças para atender. E aí eu fiz a mentoria hoje com ela, por quê? Porque ela estava com algumas dúvidas, né? Eu vou estar passando para ela sobre 3 casos, são 3 crianças diferentes. E ela assim, ó, tu não sabes como é que tá o fulano. Tu não sabes quanto eu me sinto quando eu vejo que aquela criança agora senta num lugar. Quando ela já começa a escrever, quando já começa a falar, quando ela já começa a ler. Então, essa sensação não tem preço. Então, a mediadora, a gente se vê diante de um desafio de ter que ensinar uma criança com deficiência intelectual sempre, todos os dias. Mas não tem nada melhor no mundo do que você ver uma criança que ninguém dava nada por ela começar a aprender a ler, começar a aprender a escrever, começar a sentar na cadeira, que para alguns alunos é tão difícil, tão desafiador, não é mesmo? Às vezes uma criança com TOD, com TDAH, ou mesmo com TEA, que não consegue sentar na cadeirinha da escola para, pelo menos um período, né, um momento, onde a professora está explicando, ou para fazer uma tarefa. Isso é muito desafiante, né? Então, você vê que tem uma progressão. Então, a mediadora é uma pessoa que se encanta. Aí, olha, isso é viciante, é a palavra correta, né? Isso é viciante, a gente adora mediar. Mas tem gente que faz o seguinte para mim, faz uma pergunta assim, ó, e se eu não conseguir mediar? E se eu não conseguir mediar? Olha, eu quero te dizer que tem crianças que ela aprende uma coisa, ela aprende a se desligar dos estímulos. Tu pode mostrar tudo para ela. As placas de trânsito, no parque, nada, ela fica neutra. Ela não dá resposta. Aí você diz, isso aí é da síndrome, isso é do autismo, isolamento, tá no mundo dele. Gente, isso é tudo loucura. Sabe por que isso acontece? Essas crianças, elas já foram tão sufocadas, tão rejeitadas e tão anuladas na escola, que elas não têm motivação para mais nada que seja da escola. Isso é sério, seríssimo, seríssimo. Então, o que a mediadora vai fazer?
a mediadora vai escolher um estímulo que esteja muito próximo dessa criança. E esse estímulo, ele vai ser, que a gente chama, comunicativo. O que é um estímulo comunicativo? É qualquer estímulo que vocês vão poder conversar sobre ele. Então, pode ser um jogo, pode ser um carrinho, pode ser uma comida, certo? Pode ser um passeio na rua, o brinquedo no parque. Pode ser uma plantinha, uma formiguinha que está passando. Não interessa. Então, esse estímulo vai ser comunicativo, ele vai ser mediado. Ele que vai juntar você e a criança. E aos poucos você vai mostrando para a criança que ela pensa, que ela é competente. E aí a gente vai ressurgindo essa criança no ambiente escolar, né? As nossas crianças, elas não podem mais ficar desapercebidas. Então, a mediadora, ela vai planejar qualquer ação, né? A partir de três ações. Vamos repetir isso, né? De 3 ações. Primeiro, é que a mediadora, ela tem que selecionar cuidadosamente o estímulo. Então, não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer brinquedo, não pode ser qualquer livro de história. Se o meu aluno tem um hiperfoco, dragões, eu vou trazer um livro sobre os dragões. Se é carrinho, eu vou trazer uma história sobre carrinhos. Se é comida, eu vou trazer uma história sobre alimentação. Então, a nossa ação primeira é selecionar esse estímulo cuidadosamente, para não ser aleatório ou qualquer estímulo. Porque aí já eu digo, a metade do caminho a gente já percorreu, certo? Depois, nós vamos planejar, escolhi o estímulo, vou planejar. Essa minha mediação, ela tem que ser intencional. Por quê? Qual é a intenção da mediação? Olha, tem duas coisas bem claras aí que a gente pode pensar. O primeiro seria uma coisa externa. Eu quero ensinar para minha criança as placas de trânsito. É externo, certo? É externo. Mas também eu quero trabalhar com ela algo interno. Como assim? Eu quero trabalhar uma função cognitiva, que ela tenha, por exemplo, uma percepção clara e precisa sobre a diferença entre essas duas placas. Viu? Então, assim, nós temos, primeiro, selecionar, segundo, planejar de forma intencional e terceiro, encorajar. Porque como a nossa criança já tem essa ideia de incompetência, que ela não sabe, aí nós temos que trabalhar esse encorajamento, né? Encorajar a criança a fazer algo é muito importante. É muito importante. Porque essas crianças que ficam paralisadas diante de um estímulo, elas merecem a nossa atenção, né? Porque você não pode culpar isso da síndrome ou do transtorno, certo? Por que não pode? Porque 99,9% do que nós somos e do que a criança com deficiência está vinculado aos fatores externos. Os fatores interacionais, ou seja, como as pessoas se relacionam comigo. Entendeu? Por isso que há muitos anos, né? Eu digo há muitos anos, na década de 90, eu aprendi com uma professora na universidade, que ela escreveu, inclusive, o mestrado dela falava isso, né? Que a deficiência construída socialmente. Então, quando nasce uma criança com TEA, eu não interajo com ela, eu deixo para levar ela para a escola quando já está com 7 anos, 6 anos, eu não estimulo, não converso, cubro, quando coloco uma roupa, não visto, cubro, né? Então, isso tudo vai prejudicando essa criança e ela vai entrando numa situação que a gente chama de privação cultural.
Muitas vezes vocês recebem nos seus consultórios ou mesmo na escola, na sala de aula, essa criança, né? Essa criança chegou tarde, não foi estimulada. E aí é um desafio. Claro que é um desafio. Então nós temos que ir devagar, encorajando e conquistando essa criança, certo? E o processo de mediação tem que ser bem simples. Às vezes, quando eu apresento aqui para vocês uma mediação completa de uma tarefa, com todas aquelas perguntas, não é para você fazer tudo de uma vez só para a criança, mas você vê como se faz a mediação. Então, para aquela criança que ainda não me dá muitas respostas, ainda é muito tímida, não tem coragem de falar, não é mesmo? Eu tenho que fazer mediações mais simples. Mesmo as mediações simples fazem um efeito cognitivo enorme. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Independente se aquela criança que aparece para você na sua sala, no seu consultório, ou nasce de você essa criança, por mais que ela tenha prejuízos, você não precisa ter medo. Você só precisa saber mediar. Porque se você tiver medo de interagir com essa criança, a cada dia vai ser pior para você e para a criança. Agora, se você se desafiar a mediar, vai melhorar para você e para a criança. E por isso que você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de acelerar a aprendizagem dessas crianças, ok? Então, isso tem que estar claro, né? A mediação, ela é uma estratégia cognitiva que acelera a aprendizagem de todas as crianças, todas, sem exceção. Em vários países do mundo, eles já usam a mediação, certo? Como a principal estratégia para proporcionar à criança com deficiência intelectual uma melhor aprendizagem, seja a aprendizagem escolar ou seja a aprendizagem do dia a dia também, não é mesmo? Porque a gente tem os adultos com deficiência intelectual que não conseguiram se beneficiar nada da escola, mas eles podem se beneficiar das coisas do dia a dia, se tornando mais independente, mais comunicativo, sabendo usar uma agenda com seus compromissos. Olha que maravilha, né? É isso que a gente deseja, certo? Então, aprender a mediar vai trazer benefícios para você e para as crianças. Assim, a mediadora, lógico que ela estuda, né? Se ela vai receber uma criança com TEA, ela tem que saber o que é isso, né? Quer saber, então tem que estudar. Ah, é TDAH, é TOD, então tem que estudar um pouquinho sobre isso, tem que saber o que é isso. Mas eu não posso ficar agarrada nas coisas negativas que aquele transtorno apresenta. Eu, enquanto mediadora, nós vamos agarrar no único fio que tem de esperança, certo? Que aquela criança vai aprender. Pode ser um fio. A gente vai se agarrar. E se não tiver nenhum fio, não importa, nós vamos mediar, porque nós vamos descobrir que fio é esse. E aí, se a gente ligar o fio certo, só vai para frente, certo? Então, você pode estar perguntando assim, quais são, eu chamo até de princípios mesmo, né? Quais são os princípios da mediação que a mediadora, ela segue, e segue para poder dar uma segurança, quando ela vai pegar uma criança para atender. Que princípios são esses? Olha, eu vou tratar aqui para vocês de 4 princípios, tá? Esses princípios, eles são muito importantes. Então, o primeiro princípio é preparar a tarefa, selecionando o estímulo. Esse estímulo, ele tem que ser provocativo. Ele tem que fazer a criança pensar. Então, não pode ser algo tão simples, tão fácil, mas tem que ser algo desafiador. Pode ser o hiperfoco? Pode, desde que traga alguma coisa diferente, né? A criança está lá brincando com um carrinho, beleza, vou mediar. Eu vou levar um outro carrinho que seja muito parecido com aquele,
mas que faz alguma coisa diferente. Buzina. Olha, esse buzina, né? Então, quer dizer, essa buzina vai ser o fator provocativo que vai fazer o aluno com TEA ver, opa, aquele carrinho ali é diferente. E aí, você então vai começar, né, a ter uma interação a partir da descrição desses dois objetos, desses dois carrinhos. Você vai identificar, você vai comparar, você vai analisar, fazer síntese, mesmo que a criança com TEA não verbalize nada. Por quê? Toda essa fala da mediadora, que a gente chama de solilóquio, para quem não verbaliza, vai entrar como um estímulo cognitivo. E vai provocar todo um sistema dentro do cérebro, né? O segundo princípio, nós temos que nos certificar que o estímulo seja aprovado pela criança. Olha, a gente pode ser qualquer pista. Então, pode ser um olhar, pode ser um som, pode ser a forma como a criança se posicionou diante daquele estímulo. E, especialmente, nesse momento, você vai ter que deixar claro para a criança qual a sua intencionalidade. Olha, hoje eu trouxe um carrinho aqui para a gente comparar o meu carrinho com o seu carrinho. Vai ser muito divertido. Então, o que você está fazendo? Você está deixando claro por que você está fazendo uma intervenção, certo? E aí você vai, de forma comunicativa, ver se a criança aprova ou não o seu estímulo, tá? O que você escolheu. Um outro princípio é garantir que esse princípio, que esse estímulo, seja percebido pela criança, né? Então, como é que a gente consegue isso? Quando você deixa clara a sua intencionalidade, a nossa intenção nesse momento é obter a atenção da criança. Então, a gente quer a reciprocidade da criança. Às vezes, a criança com TEA pega o teu carrinho da mão. Então, isso mostra que ele está recíproco. Né? Ele teve uma reação diante de algo que você apresentou. Então, ele está recíproco. Talvez não consiga se manifestar adequadamente naquele momento, mas ele vai acostumar com isso. Né? Ele vai acostumar. O quarto princípio diz respeito a mudar o estado que a criança se encontra, né? Se ela está ali apática, ou ela está muito eufórica. Então, nesse momento, a gente vai dar uma atenção especial para essa criança. E isso envolve também a reciprocidade, né? Porque se ela está muito eufórica, a gente vai dizer, olha, se você tiver um pouquinho mais de calma, eu consigo mostrar tudo isso para você e vai ser muito divertido. Então, a comunicação vem o tempo todo, tá? Então, assim, com uma prática bem estruturada, com essa lucidez que eu estou falando aqui para vocês, né? Do que a mediadora faz, você não precisa ter medo de ensinar uma criança com deficiência intelectual, certo? É só mediar. E você vai ver o resultado disso. Aos poucos, você vai ver que essa criança vai melhorar em vários aspectos. Primeiro, ela vai focar mais nos detalhes. Tem hora, né, que eu dou muito exemplo de criança com TEA, porque eu tenho muitas mediadoras de criança com TEA, mas tenho mediadoras com crianças com hidrocefalia, com microcefalia, com síndrome de Down, com TDAH, né? Então, assim, ó, quando essa criança aprende a focar nos detalhes, ela vai trazer duas coisas para você e vai dizer, olha que diferente, olha que diferente. Aí você vai perguntar, o que tem de diferente? Olha, o óculos, um é bem fininho, o outro é bem grosso, o óculos. Lógico, gente, é um detalhe que basicamente nem se percebe.
mais ela vai ter esse hábito. Ela vai ver o detalhe da comida, ela vai ver o detalhe da roupa, certo? Então, aos poucos, essa criança vai mudando o seu comportamento, mudando as suas ações. Ela começa a lidar com 2 ou mais informações ao mesmo tempo, ela expressa suas ideias, começa a verbalizar muito mais, né? E aí não é uma ecolalia, não é uma conversa com uma criança com deficiência intelectual que ela vai dar responder com aquelas frasezinhas pequenas. Como é que o tempo está hoje? Tem sol. Mas podia ser mais, né? Então, quando a criança ela é estimulada pela mediação cognitiva, ela tem muito mais argumentos. Por quê? De onde vêm os argumentos? Vem dos detalhes. Então, como isso vai ser um hábito, fazer tudo nos mínimos detalhes, ela vai também querer explicar para você alguns detalhes do que ela está vendo. Aí, assim, ó, quando as respostas das crianças, elas são fracas, inexpressivas ou desanimadas, isso significa que nós temos que trabalhar as funções cognitivas de elaboração. Por quê? Porque é na função cognitiva de elaboração que se formam os argumentos. Então, se eu trabalho as funções cognitivas de entrada da informação muito bem, eu vou trabalhar também a de elaboração. Aí, ela vai perceber na entrada e na elaboração ela vai sustentar os seus argumentos. Certo? E aí, consequentemente, na saída da informação, será muito melhor, né? Não é mesmo? Olha, quero dizer para você o seguinte, que para todos os casos de deficiência intelectual ou de dificuldades na aprendizagem, há uma possibilidade de acelerar a aprendizagem. Então, é só mediar e que o resultado vai aparecer. Sejam resultados comportamentais, emocionais ou cognitivos. Às vezes, todos eles ao mesmo tempo, né? Agora, como é que a gente aprende a mediar, né? Isso é uma pergunta que até as mediadoras fazem. Ah, eu tenho que ler o livro e aprender a mediar? Olha, tem toda uma fundamentação teórica da mediação com base na neurociência. É necessário? É. É necessário você ler, entender como o cérebro funciona. Mas o mais importante ainda é você mediar mediando. Ou seja, você tem que aprender a mediar mediando. Começando a mediar. Então, não, tem que perder o medo, meter a cara, sabe? Ousar. Ah, vou fazer desse jeito mesmo. Vou fazer. Não sei quase nada, não entendi muito bem, mas vou começar a fazer como eu entendi. Lógico que é assim. É assim mesmo. Tem que mediar, certo? A gente vai iniciando com pequenos passos, selecionando o estímulo, né? Apresentando o estímulo com autoridade, porque isso é importante, e fazendo aquelas intervenções, conectando a criança ao estímulo, porque esse é o nosso papel, né? O estímulo não pode passar desapercebido na frente da criança. Ela tem que olhar, ela tem que focar, ela tem que explorar, ela tem que entender o que é aquilo e construir um significado, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Agora, uma coisa muito boa em ser mediadora é que a gente responde a qualquer reação da criança, seja verbal ou não verbal. Que nós estamos atentas, focadas, né? E aí a gente compreende qualquer reação dessa como uma forma responsiva. Ou seja, olhou para um lado, olhou para o outro, ou teve uma reação. Respondeu de algum modo. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sempre trabalhei, não sempre, né? Mas trabalhei muito com crianças com paralisia cerebral, dependentes, adolescentes, ou seja, já eram grandes, com muito comprometimento físico, muscular, certo? Com deficiência intelectual, e que eu mediava.
Tinha uma que só mexia com o olho, para mim bastava. Depois ensinei a apontar, ótimo, né? Mas quando eu trazia alguma coisa que ela gostava ou que eu falava alguma coisa na mediação que era interessante, ela tentava bater com a mão na perna para sorrir e gritar. Por quê? Estava gostando, não é mesmo? Então, assim, qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer gesto serve para você interagir. Então, as mediadoras, elas se tornam responsiva a qualquer reação da criança. Qualquer coisa, né? Para nós é um mar de rosas. Qualquer coisa é algo que diz, olha, ela reagiu. E se ela reagiu para isso, ela pode reagir para outras coisas. Vamos explorar ao máximo. Gente, isso tudo é feito com muito amor, muito carinho, mas muita ciência. Certo? A ciência é a base da nossa ação de mediadora. Então, você não precisa ter medo de mediar. Você vai ter que estudar como o cérebro funciona e aprender a estratégia da mediação. Então, assim, ó, eu falo muito aqui para vocês de estímulo, 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 estímulo. Mas o que é um estímulo? É qualquer coisa que a mediadora escolha para focar a atenção da criança. E esse estímulo deve ser fonte de significado, e esse estímulo também pode estar vinculado ao hiperfoco da criança, certo? Então, nós temos que aproveitar todas as possibilidades. E por que hoje eu trouxe esse tema, né? Medo. O medo que as pessoas têm de mediar uma criança com deficiência intelectual. Então, assim, ó, professora, psico, neuro, mãe, tudo que vocês estão aí, né? Então, assim, ó, não precisa ter medo de trabalhar com uma criança com deficiência intelectual. Não precisa. Elas precisam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso olhar, mas também elas precisam da nossa interação. E as crianças com deficiência intelectual, todas elas têm um potencial para ser desenvolvido, tá? Assim, uma coisa é você montar um consultório e ter crianças. Outra coisa é você fazer com que essas crianças aprendam, não é mesmo? Talvez o medo venha daí, né? Mas eu quero dizer para você que essas crianças aprendem. A professora, quando ela recebe uma criança com deficiência intelectual, ela precisa estar completamente preparada para essa criança? Olha, a resposta que eu te dou assim é: não sofra por antecipação, não sofra por antecedência. Se prepare, seja informada sobre a deficiência que essa criança tem. É dislexia? O que é dislexia? O que é... agora vou receber uma criança com síndrome do X frágil. O que é a síndrome do X frágil? O que é a síndrome de Down? O que é teteia? Né? Terteia. Outra coisa que nós temos que ficar antenadas para os nossos próprios preconceitos. Porque a gente tem muito preconceito sobre a pessoa que carrega em si um estigma, uma marca, um estereótipo, né? Porque na nossa infância foi inculcado que essas crianças eram doentes, que essas crianças eram aleijadas, eram excepcionais, eram, né? Tudo termo que a gente não usa mais, mas que eles estão aqui, ó, no nosso ouvido, né? E é isso que impede, muitas vezes, da gente atuar com as crianças com deficiência intelectual. Então, nós precisamos estar completamente preparadas? Não. Não, a gente vai se informar e a gente vai mediar, a gente vai saber mediar. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos em abundância, tá? Já posso dizer assim, experiências positivas de crianças com deficiência intelectual que aprenderam. E isso, para mim, serve de inspiração. Eu já fiz isso, mas cada vez que uma mediadora minha relata que a criança, né, ou manda um vídeo dessa criança, ou como estava e como está agora, isso para mim é uma inspiração, né? Então,
Como é que a gente vai superar esse medo? Com conhecimento, é óbvio, precisa, com uma estratégia adequada, que seria a mediação, certo? E com afetividade. Quando eu falo afetividade, eu quero dizer aqui que é a capacidade, é a crença que você tem sobre a capacidade da criança. É isso. E o diálogo, o que quer dizer? A mediação. Então, assim, ó, vamos pensar em 4 atitudes, certo? 4 atitudes que você tem que ter para realmente fazer a diferença na vida dessa criança. A primeira atitude é focar nas possibilidades e não na limitação. Outra, dar valor aos saberes científicos e engajar a família nisso, porque quando você diz para a família, olha, ali aprende, mas não sabe explicar como, a família não acredita. Então você tem que engajar, né? Dar valor aos saberes científicos, engajar a família nesse desafio. Terceira atitude, acreditar que todos podem aprender, inclusive você mesmo. E a quarta atitude, oferecer uma variedade de materiais, mas eles têm que ser todos mediados, certo? Porque daí você vai realmente trabalhar as funções cognitivas, as operações mentais, os critérios de mediação, e com isso você vai acelerar a aprendizagem de todas as crianças com deficiência intelectual que passarem pela sua vida, certo? Esse é o chamado, né? É o chamado. Olha, essa semana eu conversei com uma pessoa e ela disse: por que tu não deixa isso, né? Isso assim é tão. É uma carga, né? Assim, chega uma criança com deficiência, outra com deficiência. E eu falei assim: mas isso é a minha vida. Não posso abandonar a minha vida. É o meu propósito, né? Então é isso que eu quero. Eu quero que realmente você sinta que você é capaz de ensinar uma criança com deficiência intelectual. E o melhor, que ela pode aprender. Gratidão, gratidão. E até o próximo encontro.